Boa tarde a todos. Hoje o webinar é sobre ferramentas computacionais disponíveis no Brasil, critérios de avaliação. Vou fazer uma breve apresentação do ILSE Brasil, para quem ainda não conhece, e depois eu vou passar a palavra para a palestrante, a doutora Cristi. Meu nome é Flávia Goldfinger e eu sou diretora executiva do ILSE Brasil. A saúde pública é uma preocupação global. Todos nós queremos viver de forma saudável em um ambiente de qualidade, mas sabemos que esta necessidade nos leva a profundas questões. Há muitos fatores a serem considerados, como a qualidade dos alimentos que ingerimos, a segurança dos produtos que utilizamos, a poluição do ar que respiramos e muito mais. O ILSI, International Life Sciences Institute, é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre academia, indústria e governo. Sua missão é estimular a discussão e aplicação da ciência em temas que visam a melhora da saúde e do bem-estar público e preservação do meio ambiente. Com entidades em todo o mundo, conseguimos trabalhar em conjunto com cientistas de diferentes culturas e perspectivas. Essa diversidade é fundamental para o sucesso do ILSI, pois permite que a organização considere todos os aspectos de um problema de saúde pública de um amplo ponto de vista. Temos o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. Isso significa que nos esforçamos para garantir que as pesquisas sejam objetivas, claras e reprodutíveis. O ILSI tem contribuído há mais de 40 anos para o desenvolvimento de conteúdos relevantes que têm impacto direto na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui estão alguns exemplos de publicações do ILSI Brasil. Séries de publicações sobre organismos geneticamente modificados no Brasil. Séries de publicações sobre food safety, microbiologia, aditivos e alergênicos. Série de publicações, funções plenamente reconhecidas de nutrientes. Banco de dados para a estimativa do consumo de alimentos pela população brasileira e diversas publicações de análise alimentar com dados da POF. Consenso do ILSI Brasil sobre vegetarianismo nos primeiros 5 anos de vida. Repercussões na saúde, manejo e recomendações. O ILSI está comprometido com um futuro mais saudável para todos. A organização continua a trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e apoiar na busca de um meio ambiente saudável para essa e as próximas gerações. Para saber mais sobre o trabalho do ILSI, visite o site www.ilsi.org. ILSI, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. Esse é o vídeo. Pedimos que se inscrevam em nosso mailing para receber as novidades em primeira mão e também nos acompanhem nos canais das mídias sociais, o site, o LinkedIn e o Instagram. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são do especialista, cientista e não refletem as do ILSI. Todos os palestrantes sempre têm total liberdade para preparar as conferências. Algumas informações gerais. Caso tenham alguma pergunta, por favor, usem o Q&A para anotar as perguntas que nós iremos responder no final da apresentação. A nossa palestrante, então, é a doutora Cristi Coelho. Ela é nutricionista com extensa formação acadêmica, incluindo mestrado e doutorado em áreas relacionadas à saúde e nutrição. Possui experiência em nutrição humana, técnica dietética, tecnologia e informática em saúde. Seu trabalho atual envolve compilação de dados e cálculo de receitas, elaboração de bancos de dados e tabelas de composição de alimentos, além do desenvolvimento de ferramentas computacionais na área da nutrição. Ela faz parte de redes internacionais e regionais relacionadas à composição de alimentos e é pesquisadora do FORC. Seu trabalho inclui contribuições para a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, a TBCA, e suas aplicações, como o desenvolvimento de ferramentas computacionais para análise do consumo alimentar da população brasileira.
E também tem várias publicações em periódicos e capítulos de livros. Então, vou passar agora a palavra para a doutora Cristi. Doutora Cristi, agora é com você. Eu vou liberar aqui também para você poder compartilhar a sua apresentação. Obrigada, Cristi, pela oportunidade de ter aqui você com a gente para fazer essa palestra. Eu que agradeço, Flávia e demais membros do ILSE, pela oportunidade de estar participando e trazendo um pouco da nossa experiência, né, e do trabalho realizado junto ao FORC e junto à TBCA. Deixa só eu achar aqui o arquivo. E agora eu não consigo encontrar ele. Só um momento. Sem problemas. Isso que nós testamos antes. Acontece. Estou fechando todas as minhas abinhas aqui para ver se ele aparece. Só um momentinho. Fica tranquilo. Agora sim ele apareceu. E share. Sim, tá aparecendo. Eu vou tirar Tudo a minha certo. imagem só em função da banda, certo? Depois eu retomo aí a minha imagem para responder as perguntas, né? Ok. Como eu havia comentado, é uma oportunidade muito importante para a gente estar compartilhando um pouco desse trabalho. E esse trabalho é uma iniciativa que, na verdade, iniciou no ano passado, cuja ideia era compartilhar um pouco de informações sobre composição de alimentos e todas as áreas em que ela está presente. E um dos workshops que nós acabamos realizando aí a nível de Brasil foi o workshop em composição de alimentos. Na webinar passado, a Eliana falou um pouco a respeito de tabelas de composição. Hoje eu vou falar um pouco das ferramentas que usam essas tabelas, mas também um pouco da minha experiência no desenvolvimento dessas ferramentas e avaliação dessas ferramentas, que acabam sendo um instrumento extremamente importante para nutricionistas e demais pesquisadores, seja na área de avaliação de consumo alimentar, prescrição dietética, né? E algumas informações elas precisam ser verificadas. Então, a ideia hoje a gente falar um pouco, então, mais especificamente sobre as ferramentas clínicas de apoio à nutrição clínica, de apoio à nutrição, disponíveis no Brasil, e o que elas envolvem, né? Então, eu vou falar um pouco desse processo de consulta em nutrição, aliás, a consulta em nutrição e o processo de cuidado em nutrição, mais especificamente tecnologia em saúde e informática em saúde, que é algum tema que está bem em voga hoje atualmente, quando a gente acaba vendo tanto o noticiário científico quanto não, e a questão da própria inteligência artificial e a sua aplicação, e também na área de saúde, né? Falar das ferramentas computacionais, e para fechar, eu falo um pouco então da realidade brasileira. E eu trago aqui uma provocação, foi uma encomenda que nós tivemos pelo Estadão no ano passado, que fala bem a respeito dessa questão de aplicação de ferramentas, né? Será que as inteligências artificiais que estão disponíveis hoje no mercado, elas dariam conta desse trabalho de montar uma dieta, certo? Mas a resposta é não. Na verdade, por uma série de fatores, até tem o link da matéria aqui, vocês encontram essa matéria no Estadão, mas eu entendo que a pergunta mais importante não seria se ela vai substituir ou se ela é capaz de substituir ou de montar uma dieta, um plano alimentar. Eu acho que o que fica mais claro para a gente hoje é avaliar sob outro ângulo, como que essa ferramenta pode nos auxiliar e não ela nos substituir, certo? E aí entra a ideia da nossa webinar de hoje, discutir uma série de conceitos e como eles podem ajudar na nossa atividade diária, certo? Então, começando a nossa fala, eu trago uma atividade exclusiva do nutricionista, né? É uma atividade prevista na Resolução 600 de 2018 do Conselho Federal de Nutrição, de Nutricionistas, que fala sobre a consulta de nutrição, que é uma atividade que envolve, então, uma série de
passos, dentre eles a avaliação do estado nutricional, o diagnóstico de nutrição e a prescrição dietética. A partir do diagnóstico e da prescrição dietética, são atividades privativas do nutricionista e elas têm caráter individual e personalizado. Então, só cabe ao nutricionista fazer essa atividade. Quando a gente pensa em questão de literatura científica, nós temos uma série de anamneses, uma série de formas e protocolos que isto pode ocorrer. Mas quando a gente pensa na questão de sistematização, de construção de ferramentas, nós precisamos de um protocolo, de uma forma comum que todos façam a coleta dessa informação, até para que isso caiba dentro de uma ferramenta. E mais importante, para que isso gere dados para pesquisa, para dados de comparação, que é o que a gente chama hoje de as bases de dados de saúde, certo? Se a gente não tiver isso muito alinhado, sistematizado, nós não temos condições, inclusive, de comparar essas informações. Pensando nisso, a Asbram, em 2014, ela cria o manual, o SISCNUT, que é o manual de sistematização do cuidado em nutrição. Esse manual foi baseado num documento da Academy, dos Estados Unidos, que descreve o processo de cuidado de nutrição em 4 passos. E dentro desses 4 passos, nós teríamos critérios mínimos de coleta de informação, tentando dessa forma, então, sistematizar esse processo. Aqui, para vocês terem uma ideia bem geral do que seria esse processo de cuidado de nutrição, então, ele não difere muito do que nós já fazemos durante a anamnese e a consulta em nutrição. A diferença é que ele faz o quê? Ele sistematiza isso, ele organiza isso de uma forma que você consiga fazer a coleta de uma forma mais ordenada. E mais importante, retomar as informações quando isso se fizer necessário, e ainda comparar essas informações. Então, o primeiro passo, ele é comum, a avaliação do estado nutricional, com todas as informações que são necessárias a essa coleta. A grande diferença é que hoje, considerando esse processo, nós teríamos o que a gente chama de diagnóstico de nutrição, que até então no Brasil nós não tínhamos. O que nós temos muito bem consolidado é o diagnóstico médico, que é o CID, certo? Mas o diagnóstico de nutrição não. Então, ele vai muito além do que a gente considera obesidade, desnutrição ou sobrepeso. Ele engloba 3 grandes áreas. E é importante destacar que o diagnóstico médico não muda, porém o diagnóstico de nutrição ele pode evoluir ou não. E a partir da evolução ou não desse diagnóstico é que nós temos uma melhor conduta. Passo 3 é a intervenção, ou seja, a própria prescrição dietética, e por último, o acompanhamento quando o retorno do paciente. Se vocês verificarem, aqui a gente tem uma série de informações, uma série de passos que precisam ser coletados, né? Em média, uma consulta de nutrição gera em torno de 220 variáveis. São muitas informações que precisam ser coletadas. E se isso for coletado na mão, ou mesmo que seja numa ferramenta, não necessariamente o próprio nutricionista vai conseguir fazer todas as inferências de uma forma rápida. E a ideia principal é que as ferramentas venham para facilitar a coleta dessa informação e o paciente e o próprio nutricionista ele tenha mais tempo com o paciente para outras atividades que são de cunho realmente de atendimento e de acolhimento e não somente meras listas de tarefas e cálculos. Aí entra, então, a questão da própria tecnologia da informação. A área da nutrição é uma área que amplamente a gente pode fazer a inclusão desta tecnologia. E aí também a questão da própria construção de sistemas de apoio à decisão. Aqui eu acho importante destacar alguns conceitos para que vocês consigam entender o que são ferramentas computacionais e é o que vocês podem esperar de uma ferramenta quando da utilização e quando do seu retorno. Né, com relação aos resultados. Então, o dado é o elemento bruto da informação, ele não tem valor intrínseco agregado, então ele não gera conhecimento. 39 graus de temperatura, pode ser temperatura corporal, pode ser temperatura atmosférica. Informação já é o dado que foi processado, ele já foi interpretado, e aí sim, ele pode ajudar na geração do conhecimento. 39 graus de temperatura corporal, rigidez na nuca. São 2 informações que elas já foram interpretadas. Dado e informação, eles servem de base para a construção do que nós chamamos de sistemas de informação. São os sistemas que, na área de nutrição clínica, são todos os que nós temos disponíveis no Brasil e fora também. São os sistemas em que você
coloca a informação, ela faz alguns cálculos, ela te retorna alguns resultados, armazena e você consegue olhar essa informação, mas ela não faz inferências, ela não te dá conclusões, as conclusões cabem a vocês. Cabe a você enquanto usuário. Uma lista de alimentos ou uma seleção de alimentos, em algumas situações eu já vi serem citados como uso de inteligência artificial. Não, isso não é, certo? Então, isso é um sistema de informação. Agora, quando a gente tem o conhecimento, ele pode ser adquirido a partir da expertise do profissional ou através da literatura. 39 graus de temperatura e rigidez na nuca podem ser sintomas de meningite. Essas informações já processadas, já alinhadas, estruturadas, elas constroem o que a gente chama de sistema baseado em conhecimento. E, mais especificamente, dependendo da situação, um sistema especialista. Por exemplo, o sistema especialista para detecção de anemia, o sistema especialista para determinar qual o melhor medicamento em determinada situação clínica. Todos esses sistemas, eles são construídos a partir da experiência, da expertise do profissional, e o engenheiro do conhecimento, o programador, usa alguma técnica de inteligência artificial que represente isso. E aí as inferências, sim, elas são feitas a partir de um especialista e são testadas com base em uma base de dados que foi adequada, que é adequada. Dentro da área da computação, nós temos então a área de inteligência artificial e, mais especificamente, a área de inteligência artificial aplicada é a construção dos sistemas especialistas ou baseados em conhecimento. E aí a gente tem uma grande área chamada informática médica. A ideia da inteligência artificial é construir sistemas que representam uma capacidade do raciocínio humano, que é a inteligência, ou seja, o raciocínio, a questão de busca de respostas e de compreensão de linguagem. Até a década de 90, esses sistemas eles eram chamados de sistemas inteligentes, só que isso é uma definição errônea, porque eles não pensam por si, eles interpretam regras que nós colocamos. A diferença é que eles conseguem processar muitas regras ao mesmo tempo, mais rápido até que nós, seres humanos. Por isso, da facilidade da utilização desses sistemas, eles processam várias operações ao mesmo tempo. Tá? E a área de informática médica ou informática em saúde busca fazer o quê, então? Armazenar, recuperar esses dados. Basicamente, sempre a gente procura essa situação na tomada de decisão. Então, em momento nenhum, os sistemas que usam inteligência artificial na base da sua construção, eles vão tirar o trabalho, tirar as vezes da decisão do profissional. Não, eles vão auxiliar sim na tomada de decisão, porque eles interpretam vários parâmetros ao mesmo tempo, ajudando então nesse processo. Um exemplo, então, que aqui de um sistema especialista é o sistema em que utilizando, então, o diagnóstico de nutrição, baseado em regras. Eu fiz mestrado com a Luciane, e foi na época que o diagnóstico de nutrição ele chegou no Brasil. A primeira publicação foi em 2005, e ela procurou transformar, então, estas regras de diagnóstico de nutrição num sistema bem simples, em que, se existe uma determinada situação, ela construiu uma árvore de decisão para ajudar no diagnóstico. Na maioria das vezes, esses sistemas da área de saúde, de nutrição e área médica também, eles não acabam sendo sistemas comerciais para uso público. Usualmente, eles são sistemas que são de pesquisas acadêmicas, então eles acabam ficando onde são produzidos e acabam virando artigos científicos. Só para explanar, para vocês terem uma ideia, aqui é o exemplo de como é o diagnóstico de nutrição nas suas mais diferentes etapas. Vocês encontram o material gratuito da Asbram sobre isso daqui, disponível na internet, mas vocês também têm algumas outras publicações já disponíveis no Brasil a esse respeito da utilização do diagnóstico de nutrição. E mais recentemente foi publicado pela doutora Cristina Martins, os termos relacionados a isso. Facilita muito a questão de atendimento, uma vez que é tudo padronizado. Mas hoje no Brasil a gente ainda não tem nenhuma ferramenta que integre tanto a questão da terminologia quanto a questão dos próprios diagnósticos. A não ser o cadastro dessa informação, mas não necessariamente as inferências, ou seja, um conjunto de diferentes situações de diagnóstico, o que poderia ser a sua prescrição dietética. Hoje, no Brasil, nós temos um consórcio
tá, para se discutir isso. Hoje nós estamos entre os 20 países que adotaram o diagnóstico de nutrição e também a questão relacionada à terminologia. Então, a Asbram, em conjunto com o CFN, estão tentando, eles estão promovendo capacitações para que nutricionistas usem isso e provavelmente no futuro a gente já tenha ferramentas que integrem tudo isso, o que facilitaria sobremaneira a questão do próprio atendimento e também de informações sobre pesquisa. Tá? E aí, então, um grande ramo da informática acaba sendo a informática em nutrição, que da mesma forma como a informática médica, procura informações, a prática baseada em evidência e a tentativa de melhorar a questão da tomada de decisão quando se pensa na questão do atendimento nutricional adequado. Quando a gente avalia as ferramentas computacionais disponíveis no Brasil, todas elas são sistemas de informação, porque todas elas têm os requisitos para consulta em nutrição, cálculos e análises de forma isolada, fazem o armazenamento, processamento e recuperação, e então servem de apoio, sim, só que as inferências elas cabem ao nutricionista. Aqui vale duas considerações. A primeira delas é que na sua grande maioria, essas ferramentas elas foram construídas por profissionais que são da área de tecnologia, e eles tentam resolver a problemática em função da situação que é apresentada para eles. Na sua grande maioria, os profissionais de saúde, eles não são consultados para essa conversa, certo? Ou seja, qual é a dinâmica, qual é o protocolo de um atendimento. Por isso que existem diferentes formas de apresentação de ferramentas. E apesar de nós termos uma Sociedade Brasileira de Informática em Saúde no Brasil, a gente não tem sistematização para a construção dessas ferramentas. E um segundo momento é que se faz necessário que se apresente os protocolos que são usados, os pontos de corte e também as bases de dados que são utilizadas. Isso é de suma importância para o usuário, para ele compreender se aquela ferramenta que ele está fazendo aquisição é adequada para o seu tipo de atendimento e não o contrário. A gente não pode adequar o nosso atendimento em função da ferramenta que é apresentada. Só para título de curiosidade, a Academy ela tem um sistema chamado Andi, e é um sistema em que você tem os 4 passos do processo de cuidado de nutrição, e está se estudando a possibilidade também para que isso venha para o Brasil, traduzido, obviamente, para que as pessoas também procurem usar de forma sistemática esta informação. Mas ainda não se tem previsão de quando isso vai acontecer, está em tratativa ainda com o pessoal da Academy, Asbram e CFN. Tá? Se vocês fizerem uma busca hoje, eu tirei o print hoje, inclusive, vocês podem olhar ali, dia 30, no browser, e eu coloquei lá software de nutrição. O número de entradas de resultados que nós temos. Então, assim, ele é muito crescente, essa questão relacionada à construção de ferramentas. Só que a problemática toda ela acaba sendo quais as informações que estão presentes nessa ferramenta e qual a qualidade das informações que estão ali. Por isso que se faz necessário que observações elas sejam feitas no momento de utilizar, até para evitar problemas de subestimar, superestimar, avaliação, prescrição, entre outras situações mais que cabe ao nutricionista no momento do seu atendimento. Tá? Então, assim, aqui são os exemplos de algumas ferramentas, mas existem muito mais. No Brasil, começou o uso de ferramentas computacionais na década de 90. O primeiro sistema usado no Brasil foi o sistema Brand de dietoterapia. Ele é utilizado até hoje, de versão DOSE, passou para Windows. Na sequência, o Nutin Winda, o Unifesp, ele não passou para a versão Windows, né? E aí, entre outros mais que foram surgindo com o passar do tempo e foram se adequando à realidade dos sistemas operacionais que nós temos disponível hoje. Hoje nós não temos praticamente nenhum sistema de acesso local, praticamente todos eles estão em nuvem, o que facilita muito a questão da atualização desses sistemas. Tá? Mas, apesar desse paper aqui ser de 2008, ele fala algo extremamente importante, que é uma das questões aí que eu vou acabar adotando, falando um pouco mais, que são as bases de composição. E ele fala que um dos critérios que precisa ser observado realmente é qual base de dados está presente, como é feita a consulta a essa base de dados, sem falar na questão da exportação dos dados e também do update. Hoje o update acaba sendo automático porque todas as ferramentas elas estão online, né?
Então, eu, o resultado, na verdade, essa pesquisa toda que foi feita foi resultado. Eu comecei no meu mestrado, eu comecei trabalhando com tecnologia no mestrado e acabei passando para o doutorado e pós-doutorado, né? E uma das pesquisas que eu acabei fazendo durante esse período foi verificar o que tinha disponível no mercado. Eu defendi o doutorado em 2018, essa pesquisa foi feita em 2017. Esses dados ainda não foram publicados, mas dão uma noção do que se tinha na época. Eu comparei 3 ferramentas que eram as mais importantes da época e que tinham um número considerável de alimentos disponível e também de componentes alimentares, né? Então, aqui começa toda essa questão de se observar o que está disponível e como você vai conseguir olhar essas informações. Então, 143 componentes é um número muito grande de informação quando se pensa em análise de alimentos. Para que vocês tenham uma ideia, a maior tabela que nós temos disponível hoje no Brasil da USDA tem cerca de é mais ou menos esse número, 140, 150 componentes, mas não necessariamente todos os alimentos apresentam todos os componentes. Então, muito provavelmente nesta ferramenta, esse número apresente a mesma situação. E aí, como se trata a informação do dado não estar presente? Não significa que ele não está presente no alimento, significa que ele não foi analisado. E aí a gente tem a problemática de que se você precisa deste componente e usa esse dado, essa informação está subestimada. Ainda também a tabelas de origem alimentar. Pense em 16 tabelas. Hoje, no Brasil, nós temos 2 tabelas que são de origem nacional. A TACO, que foi um projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e acabou em 2011, e a TBCA, que foi o que a Helena comentou no outro webinar, que é uma tabela que tem 26 anos e foi um trabalho de compilação durante esse período todo. Então, assim, muito provavelmente essas outras tabelas que estão disponíveis não representam a realidade de consumo brasileira, que impacta muito de forma negativa, então, quando da análise dos alimentos. E como eu havia comentado, nenhuma trabalha com diagnóstico de nutrição. Outros itens precisam ser observados também, como, por exemplo, lista de equivalentes, modelos de planos alimentares e até mesmo biodisponibilidade, filtro para consulta, entre outras informações. Então, quando se pensa na aquisição de uma ferramenta, tudo isso precisa ser verificado, porque uma ferramenta não tem o intuito unicamente de ser uma calculadora nutricional, ela tem que te permitir apoio a partir de protocolos muito bem consolidados. Quando a gente pensa, partindo um pouco então da parte prática de aplicação de ferramentas, um dos objetivos da consulta em nutrição acaba sendo a prescrição de planos alimentares, a prescrição dietética. E isso é um problema que vem de longa data, tá? Ele começa a ser estudado na década de 60. Por quê? Porque envolve uma série de problemas matemáticos para conseguir solucionar. Ele é um problema matemático conhecido como o problema da mochila, ou seja, você precisa colocar dentro da mochila o maior número de embrulhos, né, de pacotes, com pesos e tamanhos diferentes. O plano alimentar não deixa de ser isso, ou seja, você tem diversos alimentos com diferentes características e precisam atender à necessidade do seu paciente, do seu cliente. Tentaram resolucionar esse problema através de computação convencional, não foi possível, porque os planos ficavam repetitivos, e aí sim passou-se a utilizar uma aplicação que é a inteligência artificial, tentando resolucionar todo esse problema. Até hoje, diversos papers foram publicados, só que esses papers eles foram publicados para efeitos de pesquisa, ou seja, foi feito um cardápio, não foi testado na prática, certo? Não teve uma aplicação comercial desta ferramenta para atender essa necessidade. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, esse é um paper clássico de 2009, em que o objetivo principal era tentar solucionar o problema de pacientes com insuficiência renal crônica. Quando a gente olha a questão do fechamento de macro e micronutrientes, é perfeito. Porém, quando você olha o tipo de alimento que foi sugerido, ele foge completamente do hábito alimentar no que se refere aos alimentos e até mesmo a questão das próprias porções e a combinação entre os alimentos. Mesma situação aqui.
por mais que no México tenha um hábito alimentar completamente diverso do Brasil, garanto que não vai se comer macarrão com atum e couve-flor, além de framboesa, no café da manhã. Mas quando se observa aqui na parte de baixo, toda a questão relacionada, então, ao fechamento do cardápio, aí sim você tem valores muito próximos entre o ideal e o que foi gerado. Ou seja, tem que se pensar que essas ferramentas elas precisam transcender o que é uma calculadora nutricional. Tá? E pensando na questão de composição, isso aqui é uma realidade de uma ferramenta computacional disponível no Brasil, né? Quando a gente observa dois alimentos, um provavelmente deveria ser uma, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, pera, se eu consigo. Um aqui deveria ser uma preparação, e aqui um alimento de rótulo. Só que a gente não sabe, não tem como saber, porque os dados que são apresentados, eles não são completos, eles não são abrangentes. Além da descrição ela ser muito superficial, sem indicar se existe adição de ingredientes ou não. Por exemplo, nós não sabemos se tem óleo adicionado, sal adicionado. Isso é muito importante quando você pensa na prescrição e na prescrição dietética e também na própria questão de avaliação de consumo alimentar. Considerando esse cenário brasileiro, então, que as ferramentas computacionais elas têm diferentes fontes de informação e diferentes quantidades de informação, e a gente não tem uma ferramenta que atendesse tudo isso, iniciou-se então um processo de reconstrução da base de dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, tentando servir então como ferramenta para as questões de consumo alimentar e prescrição dietética, mas também para servir de base para a construção de uma ferramenta, que foi a iniciativa do meu doutorado, que foi de onde surgiu a demanda, então, desta pesquisa que eu estou apresentando para vocês hoje. Então, isso é o perfil de um alimento com dados prioritariamente nacionais. Hoje, 85% dos dados da TBCL são prioritariamente nacionais, e a gente procura ter um perfil abrangente de nutrientes. Então, nós temos 34 componentes alimentares. E para aquelas preparações que foram calculadas, sal e açúcar de adição. E nesta nova versão a ser lançada até o final do ano, pretendemos colocar gordura, proteína animal e vegetal também. E mais importante, nós não consumimos ingredientes, nós consumimos preparações prontas para consumo. Eis o diferencial de muitas tabelas de composição, em que os ingredientes estão crus, não foram aplicados os devidos fatores, principalmente de rendimento e de retenção de nutrientes. E ainda, o nutricionista que está atendendo no consultório tem ideia do quanto adicionar de sal e olha uma preparação para uma colher de servir de arroz, então tudo isso precisa ser considerado na base de dados que está sendo utilizada. Né? Surge então a ideia, é um sonho antigo, na verdade, que surgiu no meu mestrado, de construir uma ferramenta que atendesse a necessidade do nutricionista no consultório, pensando no atendimento de forma otimizada, integrando todos os passos, então, da consulta. Então, nós usamos como referência os passos lógicos do processo de cuidado de nutrição, e mais importante, que a ferramenta tivesse a expertise do nutricionista na elaboração de planos alimentares, tanto na recomendação nutricional quanto na preferência alimentar. Essa é a ideia inicial do projeto. Foi publicado no ano passado, somente a parte inicial da validação, e hoje o projeto ele está todo em fase de ensaio clínico, antes dele ser liberado, para que as pessoas possam utilizar, testar e até mesmo ele ser comercial. Então, para vocês terem uma ideia de como é bem complexo, voltando à questão do início da fala, do webinar, será que uma ferramenta conseguiria montar uma dieta? Depende de como essa ferramenta foi construída, né? Porque quando a gente pensa num plano alimentar, a gente não vai considerar somente recomendação nutricional, a gente precisa considerar também todas as características do plano alimentar e também dos próprios alimentos, para daí então a ferramenta conseguir gerar respostas que são praticamente as mesmas que um especialista geraria, né? Ele não substitui, mas ele consegue dar respostas semelhantes. Para que isso aconteça, o computador ele precisa saber onde buscar essas informações, ou seja, é preciso criar uma estrutura de conhecimento que ele saiba no banco de dados onde estão e quais são essas informações. Isso é chamado ontologia. Então, aqui, o plano alimentar ele tem alimentos que estão numa base de dados
que tem valor de composição, mas ele também tem qual é a porção normal deste alimento, que tipo de alimento ele é e qual refeição ele vai aparecer. Para evitar, por exemplo, o problema de cair arroz e feijão no café da manhã. Pode ser hábito alimentar de um país que não o Brasil, mas não é comum que o brasileiro consuma isso no café da manhã. A partir das informações de ontologia, a gente adaptou toda a nossa base de dados da TBCA para informações que fazem parte do plano alimentar durante a sua construção, ou seja, uma carambola. Quais são os momentos da refeição em que ela pode ser consumida? Por quais pessoas ela pode ser consumida? Qual é a sazonalidade? Ou seja, que época do ano você vai encontrar carambola? Existe um método de preparo para ela? No caso dela, não. Em quais situações ela não pode ser consumida? Por exemplo, pacientes com insuficiência renal. E qual é a porção normal que é servida? Além de todas as características de composição química. Ou seja, para cada um dos alimentos que nós usamos na base de dados, a gente adicionou cerca de 20 outras informações. A gente criou uma outra máscara para esse alimento, para que a ferramenta buscasse essa informação. Então, aqui tem toda a parte de. Isso aqui é um screenshot da parte administrativa da tabela brasileira, né? A parte administrativa dela. Informações, então, sobre as características. A descrição do alimento, as porções, mas mais importante, toda a parte de composição dessas informações. Além disso, toda aquela parte que caracteriza o alimento propriamente, fora a parte de composição, nós também caracterizamos para que a ferramenta buscasse essa informação. E nós criamos um modelo básico. Isso aqui faz parte da árvore de decisão do nutricionista quando ele pensa em montar um plano alimentar. Ou seja, quais são os grupos alimentares que vão compor um café da manhã? Qual a quantidade em média que vai compor cada um desses grupos alimentares? E aí, a partir disso, é verificado junto a uma base de dados quais são as informações de composição, ele faz o somatório dessas informações e faz o ajuste para entregar o plano alimentar. Da mesma forma que foi feito isso, considerando os grupos alimentares. Esse é um exemplo, é um modelo esquemático, então, do que seria um café da manhã para um lactente que recebe fórmula. Então, ele vai receber uma fórmula infantil de manhã, como de jejum, depois ele vai receber uma fruta, aqui tem o tamanho das porções de cada um dessas situações e os tipos das preparações que, a princípio, esse lactente receberia. Depois disso, a gente aí sim definiu qual foi a técnica de inteligência utilizada. A gente usou uma técnica chamada máquina de estados finito, em que ela executa uma ação até que você obtenha o resultado esperado. No exemplo, a gente teria todas as regras de montagem de cardápio, chegando nas recomendações que nós esperamos para cada uma das refeições. Nesse exemplo aqui, é bem genérico, mas é um modelo, como se fosse o funcionamento de uma máquina de lavar, né? Então, ela está desligada, ela está ociosa, ela vai encher, vai iniciar o ciclo da lavagem, depois ela vai esvaziar, centrifugar e volta ao estado ocioso. Se você quiser lavar essa roupa novamente, você vai executar essa ação. Se não, você vai deixá-la desligada. O mesmo acontece quando a gente pensa na execução, então, dessas máquinas para as refeições. Então, eu tenho os parâmetros, ou seja, masculino, feminino, qual o peso, qual é a altura, qual é o gasto energético, qual é a refeição, quais são os grupos alimentares que compõem essa refeição, e aí eu faço a escolha desses alimentos em função desses grupos e dessas porções, e faço o cálculo para macro e para micronutrientes, né? Então, aqui nós teríamos o sistema todo montado, pensando em todas as refeições, 6 refeições, e os ajustes necessários, correções. Se o valor final desse plano alimentar, considerando todas as refeições, não chegar até o valor para 10% a mais ou 10% a menos, esse plano é descartado e um novo plano é gerado. O importante é lembrar que esse plano gerado, ele não é fixo, né? Ele pode ser alterado em função do paciente, em função de escolhas de alimentos, e a ideia sempre é manter a autonomia tanto do paciente quanto do próprio nutricionista. Então, aqui é como a nossa cabeça funciona, isso aqui é uma árvore de decisão. Então, se determinadas situações acontecem, quais são as opções e o que a gente consideraria, então, nesta situação. Então, por exemplo, nós temos o cardápio da manhã, em que nós temos o café. Nessa refeição, nós admitimos açúcar de adição, café com cafeína e leite integral. Nós temos, então,
toda a parte de análise dos macro e micronutrientes, e nós temos o que compõe, então, quais são os grupos que compõem essa refeição? Uma bebida, um alimento à base do grupo do leite, do grupo dos cereais e do grupo das frutas. Para bebidas, nós temos preparações à base de café, de chá ou de leite, ou então nenhuma opção. E quais são os percentuais de possibilidade que podem compor esse cardápio? No caso do leite, pode ser então um iogurte, porque ele é líquido pastoso, porque aqui a gente considerou características organolépticas também, quando da montagem do cardápio. Nós não queremos que caia, por exemplo, bolo no café da manhã, quando a gente pensa no grupo do cereal. E aí, sucessivamente, para cada uma das refeições, existem essas árvores de decisão para iniciar o processo do campo. Então, aqui, essa é a carinha da ferramenta, tá? Ela se chama Nutri Persona, né? E aqui, um dos diferenciais dela, então, está no que diz respeito à questão das preferências alimentares. A ideia principal é que se excluam determinados grupos de alimentos em função da preferência do paciente para sua reintrodução, para que não se, para que se permita que ele participe desse processo de construção do hábito alimentar. No momento a gente está trabalhando com as questões relacionadas a intolerâncias e alergias para excluir de forma permanente essas informações da base de dados. Então, aqui também, retirada de leite, o tipo de leite, se quer ou não a presença de ovos, a retirada de gordura, entre outras informações, para, então, gerar o plano alimentar. E aqui seria um exemplo, então, em um cardápio que não teria tomate e pimentão, a recomendação ela foi calculada em função das fórmulas das DRIs e dos pontos de corte de recomendação das DRIs também, e o hábito alimentar do paciente e a questão da diferença. Nós já evoluímos bastante nessa ferramenta, uma vez que a gente está no processo de ensaio clínico na Universidade Federal de Goiás, para um projeto de nutrição de precisão envolvendo dados de nutrigenética, né? E a ideia é que depois da validação essa ferramenta esteja disponível para o público para realmente fazer os testes, né? E aqui é um exemplo do cardápio, né? Então foi gerado um cardápio em que colocam-se determinados alimentos, né? E existe a possibilidade, então, de aumentar ou diminuir a porção desse alimento ou fazer a exclusão e a inclusão de um outro alimento, e ao lado faz o devido ajuste à medida que esses alimentos são incluídos. A ideia da ferramenta sempre foi dar autonomia para o paciente, ao invés de ter uma lista de substituição, que ele saia com um cardápio que ele mesmo participou do processo e que efetivamente ele já saia com uma orientação do consultório com o nutricionista. Então, para vocês terem uma ideia, no momento que nós fizemos a validação desta ferramenta, nós tínhamos 15 casos fictícios de pacientes adultos saudáveis, foram gerados 105 planos alimentares. Na época, a base de dados ela tinha 2.000 alimentos, nós tivemos dificuldade com a parte quantitativa. Foram feitas 2 etapas de validação, uma quantitativa com relação a chegar ao que era o recomendado para esses cardápios, né? E a parte qualitativa na sequência. O quantitativo, nós já tivemos problemas com relação ao carboidrato para homens e o ferro para mulheres, uma vez que nós não trabalhamos com alimentos processados prontos para consumo, que eventualmente tinham a suplementação de ferro, e o carboidrato pela própria questão da necessidade de energia dos homens, mas nós corrigimos, na verdade, esses 2 problemas com o aumento da base de dados. Na sequência, nós precisávamos testar se efetivamente esses cardápios eles seriam factíveis para a população, ou seja, se um nutricionista ele usaria esse cardápio para prescrever para um paciente como se ele tivesse sido produzido por ele. Então, foi feita uma escala de Likert de 5 pontos, avaliando isso de forma qualitativa, com relação à porção do alimento, se os alimentos dentro da refeição eles eram adequados, e mais importante, com relação à qualidade dessa informação dentro de cada uma das refeições. Quando a gente pensa em ferramentas de apoio à decisão que usam inteligência artificial, a literatura nos traz que acertos de até 85%, acima de 85%, eles são considerados adequados, né? Porque até o especialista humano ele não acerta 100%.
Quando a gente teve o retorno, então, dos especialistas, foram 18 nutricionistas que avaliaram esses 105 planos, nós tivemos um aceite de 89,5%. Então, assim, foi muito acima do que nós esperávamos realmente para esse primeiro teste, mas foi um retorno positivo. E nós tivemos problemas em 2 blocos que são relacionados ao lanche da noite, uma vez que nós não tínhamos opções que fossem adequadas para essa situação, e a própria questão da combinação entre os alimentos que foi ofertado no lanche da manhã, mas nós já fizemos essa correção também para a validação que está acontecendo na sequência. Então, no período de pós-doutorado, eu trabalhei com ciclos de vida, né? Então, da gestante até o idoso, aumentando as informações com relação aos alimentos, e hoje nós estamos construindo então, um módulo de genética, né? Participando desse projeto de nutrição de precisão. Ele é um projeto do CNPq, e a ideia é um estudo de intervenção, usando esta ferramenta em uma base de dados nacional, para verificar, então, quais seriam os desfechos relacionados, então, a esse risco cardiovascular. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do projeto desenvolvido pelo FORC, esta é a página, forc.net.br, e um pouco do nosso trabalho também é apresentado no Alimento Sem Mitos. E é isso. Obrigada. Acho que eu acabei um pouquinho antes. Obrigada, Cristi, pela excelente palestra. Nós temos agora, então, vamos seguir para as perguntas e respostas. Nós temos apenas, por enquanto, uma pergunta aqui, que seria: em qual universidade o ensaio clínico está sendo realizado? O ensaio clínico está sendo realizado na Universidade Federal de Goiás. É um estudo que já começou em 2018. Foram mapeados 200 indivíduos para risco de doença cardiovascular, e a gente está fazendo esse estudo de intervenção agora. Desses 200 indivíduos iniciais, nós conseguimos fazer chamá-los novamente para o ensaio, para o estudo, 120 indivíduos, porque foi no período pré-pandemia, né? Então, daí do pós-pandemia, não conseguimos recrutar todos. Então, hoje nós temos 120 indivíduos. A ideia é que nós já começamos um ensaio de intervenção agora, no início do ano, e a ideia é que até o final do ano a gente tenha parte dos resultados, ou pelo menos parte da validação da ferramenta já esteja disponível. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, por enquanto ainda não temos perguntas, então só alguns recados. Essa palestra, assim como a outra palestra da Eliana também sobre tabelas nutricionais, as duas estão gravadas, tá? Serão disponibilizadas no YouTube. E para certificado, por favor, vocês enviem um e-mail para ilcbr@ilce.org.br. Aqui tem a Dayana também está perguntando, mas não percebi o nome. Podem escrever? Percebo o nome. Desculpa, Dayana. Qual o nome? Eu não entendi a sua pergunta. Se você puder escrever novamente. Acho que é o nome da faculdade, que ela não entendeu o nome da faculdade. Universidade Federal de Goiás, UFG. UFG, deixa eu voltar. É Universidade Federal de Goiás. Isso, tá aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar ao slide, onde tem os dados do ensaio. Estão aqui, ó. Eu não falo. É uma colaboração, na verdade, com diversas universidades do Brasil e fora do Brasil também. Tá. O e-mail para pedir o certificado é tá no chat. BR, já pôs no site, Ju? Tá ótimo, então está no site. ilcbr@ilce.org.br. O certificado vocês podem pedir, por favor, para a Juliana nesse e-mail que está no chat. Voltar o último slide. Pode voltar o último slide? Volto. Cristi. Esse?
Acredito que seria esse. Seria esse, Larissa? O O slide com slide QR com o Code. QR Code. Então QR esse Code. daí seria... Você tem um slide com Essa é QR a Code nossa também? rede social da TPCA, onde nós colocamos todas as informações que estão acontecendo. Legal. Mais alguma questão? Acredito que não. Ok. Então, Cristi, gostaria de te agradecer novamente e gostaria também de falar a todos vocês que estão aqui, que teremos o nosso próximo webinar também sobre essa questão da tabela nutricional, no dia 14 de maio, às 16 horas, tá? Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Agradeço a todos pela presença de vocês aqui até o momento. E, Cristi, até dia 14, contamos com você de novo. Até dia 14. Obrigada a Eu todos, que pessoal. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.